Amém. Boa noite. Amém. O Senhor está falando. Amém, igreja? Quero orar mais uma vez com vocês, antes de iniciar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já falou. Queremos que o Teu Espírito está falando algo muito claro, algo muito direto aos nossos corações, e nós te louvamos pela Tua boa palavra, porque o Senhor usa a Tua igreja para comunicar aquilo que é o Teu coração, aquilo que o Senhor deseja falar e fazer no nosso meio e em nossas vidas. Pedimos que o Senhor continue a ministrar através da Tua palavra aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Queria que você pegasse sua Bíblia comigo e abrisse lá no livro de Filipenses, no capítulo 3. Filipenses 3, a partir do verso 3. Amém. Vamos ler. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Pois era circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. E mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou mesmo que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. E todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esse, seu destino é perdição, porque o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que aquilo que é vergonhoso, porque eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus pela palavra. Queridos, por causa do meu próprio temperamento, quando eu era mais novo, eu sempre tive que lidar com uma certa tendência, né? Que era de me dedicar intensamente, mas em curtos períodos de tempo, a certos objetivos. E isso eu fazia até a minha energia acabar, né? Quando acabava a energia, eu já mudava o foco, perdia a capacidade de permanecer naquela ideia, naquele objetivo. E eu percebi que isso era uma característica que eu precisaria de ajuda de Deus para controlar, para dominar, para vencer. E para mim foi especialmente desafiador, porque Deus não costuma trabalhar dessa forma. Deus trabalha de outra forma. Deus,
ele não está em busca de resultados rápidos. Ele está comprometido com um processo de transformação. E a transformação muitas vezes leva tempo. Transformação não dá para você se dedicar por um curto período e achar que dali em diante está tudo resolvido. E Deus vai trabalhando na nossa vida até que a gente comece a refletir o mesmo coração que Ele tem por nós. E assim frequentemente Deus faz quando Ele dá uma visão para você. E Deus muitas vezes dá visões para nós que não são para serem cumpridas e realizadas no futuro próximo. Deus muitas vezes te dá uma visão de vida. E essa visão é para longo prazo. Ela não é para curto prazo. E a gente tem dificuldade de lidar com essas visões porque o nosso objetivo é simplesmente chegar nesse alvo, chegar nesse objetivo. Porque toda visão que captura o seu coração, ela é inspiradora. Ela faz você olhar para o futuro e sonhar com esse futuro. E Deus faz isso conosco de propósito, porque Ele quer que a gente sonhe com as coisas que a gente consegue enxergar. Só que não significa que nós somos as pessoas preparadas e prontas para viver esse futuro, para viver essa visão. E eu consigo olhar para a minha própria vida e ver que muitas coisas que Deus me deu visão, nunca foi muito rápido. Nunca foi muito rápido. E eu tive que aprender a perseverar na visão. Perseverar nas coisas que Deus me disse. E essas coisas muitas delas levaram anos. Levaram anos. E como seria bom se tudo fosse rápido? Mas não é. Porque anos atrás eu não era a pessoa que poderia viver o que eu estou vivendo hoje. E assim também é na sua vida. Muitas coisas que Deus te deu visão anos atrás, você ainda não era a pessoa pronta para viver essa visão. E por conta disso, esse temperamento, né, que eu tinha de fazer as coisas com alta intensidade e por breve período de tempo, eu precisei ser moldado. Deus precisa trabalhar no meu coração, na minha forma de ser. Aprender a dosar a minha energia, aprender que existem atividades que você não deve se envolver, saber dizer não para certas coisas, para conseguir dizer sim para as coisas que Deus quer que você faça. Às vezes, não se trata de você simplesmente correr por longos períodos, mas às vezes você remover coisas da sua vida que roubam sua energia, para que você consiga focar naquilo que você realmente deve fazer. Às vezes o sim para Deus é dizer não para certas coisas. É interessante que Jesus tinha um objetivo ministerial quando veio à Terra. Ele estava caminhando, ele estava fazendo os milagres, ele estava pregando, ministrando o Evangelho, ele estava caminhando na direção do seu Pai. E a Bíblia diz que, em alguns momentos, ele parava em certas vilas, certos vilarejos, e ali pregava o Evangelho. E diz a palavra que aquelas pessoas que estavam ouvindo o Evangelho, elas queriam que Jesus permanecesse com eles. Eles queriam que Jesus não saísse dali. Muitas vezes eles queriam que ele ficasse ali para sempre. E Jesus disse, eu não posso permanecer aqui, porque eu tenho outros lugares para pregar. E aí você vê pessoas tentando prender Jesus naquilo que estavam vivendo naquele dia, e Jesus sabia que ele precisava ir em direção àquilo que o Pai estava orientando. Até um certo ponto que Jesus começa a ir em direção a Jerusalém, porque em Jerusalém, ali passaria por todo aquele processo, onde seria também morto. E as pessoas ao longo do caminho queriam impedi-lo de sair. Queriam que ele permanecesse com elas, porque a palavra era boa, porque os milagres eram maravilhosos, porque aquilo que Jesus estava fazendo no meio deles era tremendo, e era mesmo. Mas o sim de Jesus para o seu Pai precisou ser o não de Jesus para algumas situações. E assim, às vezes, também acontece conosco. Às vezes, Deus te dá uma visão, Deus te dá uma direção. Isso significa que o seu sim para a visão de Deus significa um não para certas coisas que às vezes você tolera, que às vezes você permite que estejam na sua vida. E eu precisei da mesma forma aprender
a dizer sim para Deus em certas coisas e dizer não para outras coisas. Eu precisei aprender a dosar a minha energia, a minha dedicação para algumas coisas, para conseguir me dedicar àquilo que Deus deseja que eu me dedique. Só que isso me deu a capacidade de ser intenso em longos períodos. Mas eu comecei a experimentar um outro lado da moeda, que às vezes você é tão intenso em certas coisas que você não aprende a descansar, que você não consegue descansar quando chega um momento. E algumas semanas atrás, eu estava tendo muita dificuldade de dormir bem. Eu estava acordando todos os dias, 3 horas da manhã. Todos os dias. Eu acordava e eu não conseguia dormir, não conseguia descansar. E aí eu ia, às vezes, até 6 horas da manhã sem conseguir descansar. E aí já era hora de levantar, arrumava, tomava café, já ia para as coisas, para as atividades. E isso foi acontecendo, dia após dia. Primeiro, começou não todos os dias, mas acontecia 3, 4 vezes. Acordava de madrugada, 3 horas, já não conseguia dormir. E aí o meu dia, no final, ali pela metade do dia, eu já estava exausto. Já não conseguia render direito, já não conseguia ter uma concentração melhor. Às vezes o meu humor oscilava. Até que uma certa semana, mais recente, eu comecei a acordar todos os dias, mesmo horário, 3 horas da manhã, só que eu não dormia mais. Chegava até às 6. Quando chegou no final daquela semana, e só um detalhe, todos os dias eu acordava e orava, tá bom? Alguns podem pensar, não, Deus está te chamando para oração, mas nesse caso não foi não. Então, cheguei no final daquela semana e uma certa manhã, quando eu fui olhar para o espelho, eu levei um susto. Assim, que cara é essa? Cara de acabado. Estava muito cansado. Eu precisei perceber que o meu sono começou a comprometer a minha realidade, a minha qualidade de vida, a saúde. E eu comecei a questionar isso. Eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo? Porque eu sei que a promessa de Deus é que quando a gente se deita, você logo adormece. E você vai ter uma boa noite de sono. É uma promessa de Deus. E eu não estava vivendo essa promessa por alguma razão. E eu comecei a perceber que quando chegava mais próximo do final de semana, eu dormia melhor. E aí eu comecei a entender que existia alguma coisa na minha rotina, nas coisas nas tarefas pelas quais eu estava me dedicando, que estavam roubando o meu sono, o meu descanso. E eu comecei a orar sobre isso, conversar com o Senhor, e aí eu percebi que aquilo que estava roubando o meu sono era uma coisa que Deus me mandou fazer, mas não da forma que eu estava fazendo. Era uma visão de Deus para a minha vida, algo que eu deveria me dedicar, algo que eu deveria conceder espaço, como nós falamos. Algumas semanas atrás, a atitude que muda realidades, eu falei sobre a importância de quando Deus fala alguma coisa, você criar o espaço para guardar aquilo que Ele falou, para você semear, para você se dedicar a isso. E eu estava fazendo isso, mas eu estava fazendo isso em excesso. E aí, quando eu ia começar numa segunda-feira, depois de ter dormido mal, e eu peguei aquelas coisas que Deus me deu instrução para fazer, e quando eu fui começar a trabalhar naquilo, o Espírito Santo falou comigo claramente, não faça isso agora. Claramente. Mas claramente, eu ouvi a voz do Senhor falando, não faça isso agora. E por um momento eu parei, e falei assim, mas como não? Tem esse objetivo, tem esse resultado, tem essa construção que o Senhor me deu para trabalhar. Por que o Senhor não está querendo que eu faça? Ele simplesmente disse, não faça isso agora. E eu comecei a ter essa luta, dentro de mim, imediata que veio. Era como se eu pudesse atrasar aquilo que Deus me mandou construir. Por um momento, eu senti como se eu estivesse atrasando o propósito de Deus na minha vida. Quando eu parei e não fiz aquilo. Não sei, Flávia fez um apelo aqui sobre as coisas que às vezes nós tentamos resolver com a nossa própria força. E é a mesma coisa
que eu estava tentando fazer. Deus me deu uma visão, eu tenho fé para ela, mas naquele momento eu estava tentando construir da minha própria maneira. Trabalhar da minha maneira, na maneira como eu entendia que seria apropriada. Tentando dar a solução que eu entendia que seria adequada. Mas aí o Espírito Santo um dia falou assim, não faça isso, e eu tive problema com isso. Eu não tive a capacidade, a tranquilidade de dizer, não, tudo bem, não é para fazer, tudo bem. Então, aí eu percebi, eu fiz o diagnóstico sobre a minha própria vida e disse assim, você não está construindo com Deus. Você está construindo sozinho para Deus. E eu parei, eu não fiz mais durante aquela semana. Falei assim, eu não vou fazer mais isso durante essa semana. E imediatamente o meu sono voltou. Imediatamente. Na primeira noite, eu dormi a noite toda. E aí foi noite após noite. Meu sono retornou. Meu descanso retornou. Eu parei de ficar acordado por horas de madrugada. Porque eu aprendi que eu deveria ouvir o conselheiro. Que mesmo as coisas que Deus nos dá, elas podem se tornar um problema se você apenas ouvi-lo, mas não continuar ouvindo o que ele diz. A direção de Deus para a nossa vida, ela é certa. A Bíblia diz que Deus, Ele não abençoa se isso trouxer dores. Que a bênção que vem de Deus, ela não traz dores. Mas se a bênção que Deus te dá, a visão que Deus te dá, está trazendo dor, talvez você precisa continuar ouvindo a direção de Deus em como fazer. Porque a direção, às vezes, é exatamente aquela que você recebeu. Mas o como, talvez não seja. E é por isso que a gente começa a perder o nosso sono, como eu perdi. É por isso que, às vezes, a gente começa a ter dificuldade de ter avanço e progresso, de se sentir satisfeito, de se sentir realizado. Porque Deus é aquele que dá a direção, mas é aquele que te ensina como chegar lá. Eu me lembro que, no final de 2021, era no finalzinho de novembro, eu tenho essas coisas todas anotadas, né? E eu estava ali revendo algumas palavras que Deus tinha me dado. Eu estava orando sobre elas. Coisas que Deus me deu visão para sonhar. Eu estava olhando essas coisas, eu estava orando por elas, eu estava, sabe, contendendo ali, ó, né, brigando assim, por ela, orando, declarando. Eu creio, Senhor, que essas coisas são possíveis, mas eu comecei a avaliar a minha própria capacidade de chegar lá e eu cheguei a uma conclusão, eu não tenho nenhuma. Eu olhei para aquela visão de Deus e falei assim, eu não tenho capacidade de chegar nessa visão de Deus. Não tenho. Eu não faço a mínima ideia de como andar nessa direção. Não sei se você já se sentiu assim, sabe? Tendo uma visão de Deus, mas não tendo a mínima ideia de como fazê-la. E eu não sei se é um problema ou se é uma virtude. Acho que é uma virtude. Eu tenho uma visão sonhadora das coisas, da vida. Eu estou constantemente sonhando. E Flávio, às vezes, tem que me puxar, porque eu fico sonhando demais. É ou não é? Às vezes, estou sonhando muito com as coisas. E eu sonho com as coisas de Deus, queridos. Não estou sonhando só com a minha vida, não. Não estou fazendo grandes planos para, sabe, para a minha vida, sabe, natural. Isso não é o que arde no meu coração. Eu sonho com as coisas de Deus mesmo. Eu tenho visão para as coisas de Deus. Só que eu olhava isso e eu olhava aquelas palavras, às vezes eu me sentia como Sara, rindo. Como que isso vai acontecer, né? Se eu já sou idoso, sabe aquela Abraão e Sara ali, aquela dificuldade, como é que eu posso ter esse filho da promessa se eu já sou idoso? E eu me vi nisso, eu me vi exatamente nessa situação, e sem ser idoso, né? Um jovem maduro, como diria o outro, né? Mas ali eu estava orando sobre essas coisas, e eu estava dizendo ao Senhor, eu falei, Senhor, essas coisas que eu vejo, essas coisas que eu estou orando, são grandes demais. Eu não faço ideia de como o Senhor vai realizá-las, até o ponto que eu cheguei e disse assim, Senhor, elas são grandes demais para mim.
E sabe quando você fica naquela tensão? Será que eu continuo acreditando naquilo que Deus falou? Porque você se vê tão pequeno diante daquilo que Deus falou, que você sabe que você não é capaz disso. Mas aí você vai sendo instruído pela palavra e vendo que todo homem e mulher de Deus que andaram com Deus, que fizeram proezas, também não eram capazes. Deus não chama pessoas capazes, Deus chama pessoas disponíveis. E Deus capacita pessoas disponíveis. Então eu precisava, de alguma forma, tirar os olhos de mim e olhar para Deus. Só que aí, enquanto eu orava e brigava comigo, eu recebi um e-mail, na época da beta, alguns alunos que estavam lá, e eles tinham me enviado um e-mail com algumas palavras proféticas. E eu queria ler um pedaço dessa palavra que eu recebi nessa semana, para você entender o coração de Deus por nós. E essa palavra dizia assim: Tiago, eu sinto que Deus te abençoou com um coração para grandes orações. E ele falava assim: Deus está orgulhoso de você por orar essas grandes orações. Ele te deu esse coração para essas grandes orações. Você não tem medo de orar grandes orações. Mas então ele disse assim: mas eu sinto que Deus quer aliviar a pressão disso. Você ora por pessoas, você ora por si mesmo, e você ora essas orações que ainda não foram cumpridas. E Deus quer que você aprenda a celebrar os pequenos avanços, as pequenas coisas, porque não precisa vir tudo de uma vez. Existem passos, especialmente, que acontecem quando você ora grandes orações. E aí eu entendi que Deus não estava chateado por eu orar grandes orações, mas Ele queria que eu aprendesse a desfrutar o processo, a construção. Deus não esperava que eu tivesse todas as maneiras dominadas, todas as soluções planejadas. Deus queria que eu aprendesse a confiar a cada passo com Ele. E o fato de Deus te dar visão sobre o seu futuro não significa que você saiba como chegar lá e está tudo bem. Queria que você falasse para o seu irmão: o fato de Deus te dar visão, fala isso para ele, o fato de Deus te dar visão sobre o seu futuro não significa que você saiba como chegar lá. E ali, quando o Espírito Santo dizia para mim: não faça isso agora, era simplesmente o Espírito Santo falando: eu tenho uma forma melhor. Não estou entendendo? Eu tenho uma forma melhor. E com resistência, eu, como falei, eu obedeci, né? E eu digo resistência porque, às vezes, perseverança se torna teimosia. Já viu as pessoas perseverantes? Mas tão perseverantes que fica teimoso? Já não ouve o conselho, né, que se chama cabeça dura, só pode ser de uma forma, né, não se abre a mudanças. Então era eu mesmo ali, né? E aqui no texto de Filipenses 3, que a gente acabou de ler, Paulo faz uma comparação na sua própria vida. Ele diz assim: nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e que não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razão para ter essa confiança. Então Paulo começa a dizer isso para os filipenses. Ele diz: olha, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus, você que tem um relacionamento com Jesus e que não tem confiança na carne. Aí eu parei e falei assim: não tem confiança na carne? Queridos, aquele que é o verdadeiro adorador, aquele que é discípulo de Jesus, que é cristão, não pode ter confiança na carne. Você está aí? Quem é guiado pelo Espírito de Deus não pode confiar na carne. Não pode colocar sua esperança na sua capacidade.
E é isso que Paulo está dizendo, e eu mesmo tinha razões para ter essa confiança. E aí é que ele começa a descrever todos os títulos, todas as competências, todas as habilidades, tudo que ele sabia. E ele começa a dizer, olha, eu considero todas essas coisas como lixo, como nada, diante da grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Uma pessoa separada, capacitada, reconhecida, eu considero tudo como esterco, isso que ele fala, como esterco. O chamado de todo cristão é confiar em Deus, não é confiar em si mesmo. Se você quer seguir a Jesus, você vai precisar aprender a confiar nele. Não dá para confiar em você. E ele diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, mas eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Eu tenho percebido uma coisa, às vezes na minha vida, e às vezes conversando com vocês na igreja. Eu e você, a gente não duvida. Eu não duvido, e vocês não duvidam de que Deus possa te conduzir, possa te orientar, possa te ajudar naquilo que você está vivendo hoje. Alguém duvida que Deus pode te ajudar? Pode te instruir? Pode te conduzir? Pode te dar o caminho, te dar a solução? Alguém duvida? Eu não duvido também. Mas aí eu percebi que, embora não duvida que Deus possa fazer essas coisas, às vezes eu duvido que Deus queira fazer essas coisas. E alguns de vocês também duvidam. Vocês sabem que Deus pode, mas às vezes vocês duvidam que Ele queira. E eu sei disso por causa das expectativas que nós temos. Quando a gente não espera pelo conselho do Senhor, na verdade, nossa atitude é, eu não acredito que Ele queira dar. Pensa nisso. Quantas vezes nós paramos de crer, ou paramos de ouvir, ou paramos de dar espaço para a instrução de Deus, não porque a gente duvide que Ele possa fazer, mas porque às vezes a gente duvida que Ele queira fazer, que Ele queira falar, que Ele queira instruir. E aí a gente sai desse lugar de ouvir a voz de Deus e passamos a andar naquele estilo de vida que segue aquilo que a gente acha que é bom e que Paulo diz que é a confiança na carne. Todas as vezes que nós removemos o espaço do Espírito Santo de falar, de ministrar, nós estamos confiando na carne. Nós estamos confiando na sua habilidade, na nossa capacidade. Mas todas as vezes que nós somos intencionais de esperar o Espírito Santo, como que eu resolvo isso? E aí você vê que Deus se importa realmente, nos mínimos detalhes, para instruir e para conduzir. João capítulo 14, no verso 26, diz assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará no meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo aquilo que eu lhes disse. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará no meu nome, lhes ensinará, o que ele está dizendo aqui? Todas as coisas. Todas as coisas. E lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. E essa palavra conselheiro, lá no grego, é paracletos, que pode ser traduzido como um advogado que aconselha de acordo com a lei, como um intercessor que media situações, como um provedor de força. Então, quando a Bíblia chama o Espírito Santo de paracletos, ele está dizendo que o Espírito Santo é essa pessoa, como um advogado, que aconselha você de acordo com a lei, de acordo com a vontade de Deus.
O Espírito Santo é essa pessoa. Ele diz que o Espírito Santo é esse intercessor que está mediando as situações da sua vida, que está intercedendo por você, se colocando na brecha por você. O Espírito Santo é esse provedor de força para quando você está fraco. Quando eu estou fraco, o Espírito Santo é aquele que me dá a força para continuar crendo, para continuar caminhando. Paracletos. É o perfeito advogado que te aconselha de forma perfeita. É o perfeito advogado que é o mediador em seu favor. É o perfeito advogado que também te dá força para enfrentar qualquer situação. E a promessa é que essa pessoa, com essas competências, com essas habilidades, ele vai te ensinar todas as coisas. Ele vai te instruir em todas as coisas. Então, perceba que não se trata, será que Deus quer, ou melhor, será que Deus pode me instruir? Será que Deus pode me conduzir nas coisas? Mas Deus quer te conduzir nas coisas. Deus quer te ensinar todas as coisas. Essa é uma promessa para nós, igreja. Essa é a promessa de Deus para nós. E lá no versículo 12 de Filipenses 3, Paulo continua dizendo: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, porque para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se tem algum aspecto, vocês pensam de forma diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Entenda que aqui ele está dizendo claramente a importância de seguir caminhando, de seguir a orientação do Espírito Santo, mesmo que até aqui você não tenha seguido. Mesmo que até aqui você não tenha feito dessa forma. As coisas que passaram, passaram. Mas você tem que ficar focado. Seus olhos precisam ser no prêmio. E aí ele diz que todo aquele que é maduro, ele precisa enxergar as coisas dessa forma. E se mesmo assim, você não entender, isso o Espírito Santo, Deus vai te esclarecer. Olha que tremendo. Quantas vezes na nossa vida nós não entendemos o que Deus está fazendo? Quantas vezes na nossa vida nós não entendemos como Ele está nos conduzindo? O que Ele quer fazer? Mas o que Paulo está dizendo aqui é que se tem algum aspecto que vocês pensam de forma diferente, até mesmo que não entendam, e até isso Deus vai te esclarecer. Até isso Deus vai te instruir. Porque Ele é o advogado que te aconselha de acordo com a lei. Porque Ele é o advogado que media as suas questões. Ele é o advogado que te provê força e que vai te ensinar todas as coisas. É a promessa dele para nós, queridos. Paulo diz: eu não alcancei tudo isso, mas eu sigo, eu tenho um alvo e eu sigo. A atitude que muda a realidade não é lamentar as coisas que passaram, mas é nos posicionar para aquilo que vai vir. E Paulo então diz: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E aí eu quero falar a respeito de como você se enxerga. A maneira como nós nos enxergamos. Muitas vezes a gente se enxerga apenas pelo aspecto das deficiências. Aquilo que falta. Falta isso, falta aquilo outro. Aí você vai para o seu trabalho, falta isso, falta aquilo. Aí você vai para o seu relacionamento, sua esposa, com seus filhos, falta isso, falta aquilo. Mas aqui ele está dizendo: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Queridos, eu quero te dizer que você já alcançou muitas coisas.
Você não está aqui por acaso. Você vem caminhando na sua história com Deus. Você tem uma história com Jesus. Você tem uma história com o Espírito Santo. Você está construindo isso com Ele. Então, somente viva com aquilo que você já alcançou. Pare de procurar aquilo que falta. Comece a se alegrar com aquilo que você já tem. Com aquilo que você já é. Isso não significa que você não vai continuar progredindo, porque a progressão é um chamado também. Mas mude a maneira de se enxergar. Pare de se enxergar sempre como aquele que está faltando alguma coisa. E passe a caminhar na autoridade daquilo que você já recebeu. A palavra diz, e aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Deus é fiel para completar a obra dele na sua vida. Na minha e na sua vida. Quero te convidar a ficar de pé. Quando eu orava por essa palavra, Deus me deu uma visão. Eu tive uma visão de um livro. E esse livro, eu vi uma mão virando a página. E o Espírito Santo falou claramente comigo, disse, é tempo da igreja virar a página. Existem coisas do seu passado que estão limitando a sua corrida. É hora de virar a página. É hora de virar a página. Existem coisas que até aqui você pode ter batalhado arduamente, tentando construir, mas talvez você esteja vivendo como eu estava vivendo algumas semanas, sem conseguir descansar, sem conseguir dormir uma noite, porque embora eu estivesse correndo na direção daquilo que Deus falou comigo, eu não estava correndo da maneira como Ele quer que eu corra, porque quando Ele me pediu para descansar, eu não consegui. Eu briguei comigo mesmo, eu lutei. Porque às vezes a visão que é para o longo prazo faz você se sentir atrasado. Mas Deus não se atrasa. E Deus tem nos ensinado que Ele é o perfeito conselheiro. Que nós não precisamos lutar por aquilo que é promessa, no sentido de fazer acontecer. Mas nós podemos descansar nele. A luta que nós temos é descansar. Você colocasse a mão no seu coração, fechasse seus olhos. Eu sei que desde o começo do culto, Deus já vem falando. Falou através da introdução, através do louvor, dos apelos, a mesma mensagem. Mesma mensagem. O Espírito Santo aqui está falando isso para você. Não somos nós. Começa a orar por você mesmo nessa hora. Eu sei que o Senhor já trouxe à sua mente as coisas que precisam ser ajustadas e alinhadas. Talvez você esteja tentando forçar portas e essas portas não se abrem. Mas Deus diz para você que o seu trabalho é descansar nele. Se você já fez as mudanças, se você já criou o espaço para a sua fé, se você já ajustou posicionamentos,
se essa etapa você já fez. Talvez o que você esteja precisando ainda é aprender a descansar e aprender a criar o espaço para ouvir a voz do Espírito Santo continuamente. Talvez você esteja aqui, você tenha algum desafio com o seu filho, com a sua filha, e talvez você veja algum tipo de situação que você precisa ajustar, consertar, mas você não sabe como. O Espírito Santo é aquele que vai te aconselhar. Então talvez você precise dizer assim: Espírito Santo, o que eu faço com isso? Como que eu lido com essa situação? Eu não sei. O Espírito Santo vai atuar, intervir para te conduzir. Poderia dar muitos exemplos de coisas que talvez estejam, de alguma forma, te atrapalhando. Que você não consegue ver progresso, que você não consegue ver avanço. Mas o princípio é o mesmo. Espírito Santo, como eu devo resolver isso? Talvez com seu cônjuge. Talvez você não esteja tendo capacidade de solucionar situações dentro de casa. Talvez você precise dizer: Espírito Santo, essa situação está acontecendo. Eu quero fazer a sua vontade. Como que eu lido com isso? Talvez você precise de direção, estratégias. Espírito Santo, como eu faço isso? Está sensível à voz de Deus? Comece a colocar a sua vida agora em oração. Aquilo que você precisa, a área que você precisa. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Senhor, eu quero orar por aqueles que estão vivendo impasses dentro de casa, que até conseguem ter a visão para onde ir, mas estão tendo dificuldade de concordar em como. Espírito Santo, Tu és o perfeito conselheiro. O Senhor nos aconselha perfeitamente. O Senhor nos aconselha sabendo os efeitos que cada decisão que temos para tomar terá no nosso presente, mas também no nosso futuro. Tua palavra diz que o Senhor em paz nos guia. Por isso eu oro, Senhor, por todos aqueles que têm enfrentado algum tipo de discordância dentro dos seus lares, sobre qualquer assunto, sobre educação de filhos, sobre decisões de trabalho, sobre tantas coisas, Pai, que afetam a nossa vida.
Pai, eu oro para que essas pessoas sejam fortalecidas nessa noite com um novo entendimento, Senhor. O entendimento de que nós somos guiados pelo Teu Espírito. De que nós não estamos só nas decisões. Senhor, eu oro por aqueles que têm almejado coisas no Senhor. Aqueles que têm sonhado, mas também não sabem como fazer, assim como eu muitas vezes me encontro. Espírito Santo, o Senhor é aquele perfeito conselheiro. O Senhor é aquele que nos conduz em todas as coisas. E tudo aquilo que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável. Minha oração, Senhor, é que o Seu Espírito tenha acesso às mentes e os corações. Pai, eu quero orar por aqueles que creem que o Senhor pode fazer isso, mas não têm conseguido acreditar que o Senhor quer fazer isso. Senhor, em nome de Jesus, que essa mentalidade seja desfeita no nome de Jesus. Senhor, que esse padrão de pensamento seja consertado mediante o arrependimento, mediante a submissão à sua vontade e aos seus caminhos. Senhor, abençoe e capacita cada família, cada casa, cada pessoa, cada indivíduo nesse lugar. Senhor, a contar com a ajuda do Teu Espírito Santo, Pai. A saber que o Senhor é presente, que o Senhor nos conduz em todas as coisas. Senhor, abençoa, Pai, cada coração. Pai, fortalece os joelhos vacilantes. Ajuda, Senhor, aqueles que têm tropeçado. Ajuda, Pai, e fortalece para que eles deem passos com firmeza em direção àquilo que o Senhor tem para eles. Desperta uma igreja com propósito, com identidade. Desperta uma igreja que entende como o Senhor está guiando. Uma igreja que ouve a voz do Teu Espírito, Senhor. Que sabe como o Teu Espírito está conduzindo todas as coisas. Uma igreja como aquela tribo de Issacar, que sabia discernir o tempo e os modos. Pai, que a sua igreja seja assim. Uma igreja com discernimento. Mas não apenas uma igreja com discernimento, uma igreja de fé, uma igreja que acredita. Uma igreja que cria espaço para o Teu mover. Uma igreja que diz sim aos seus caminhos, aos seus propósitos. Que entende, Senhor, que a única coisa que vale a pena é correr a carreira que o Senhor nos chamou. Uma igreja que entende, assim como Paulo um dia entendeu, que todas as coisas são perda diante do grande conhecimento de Cristo Jesus. Senhor, que a sua igreja ande com propósito nessa terra, que a sua igreja ande com propósito nessa cidade, que essa igreja ande com propósito nos relacionamentos, com propósito na família, com propósito no trabalho, que a sua igreja ande com propósito, Senhor. Espírito Santo, vem nessa noite, Senhor, sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, nos ensinando a confiar, a depender em Ti, que assim como Paulo um dia fez, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e que não temos confiança alguma na carne, que nós sejamos encontrados da mesma forma, que venhamos a ser encontrados na adoração ao Teu nome, Senhor, que venhamos ser encontrados satisfeitos em quem Tu és, e que sejamos encontrados confiando em Deus e não na nossa capacidade. Pai, nós oramos em nome de Jesus, pedindo a sua bênção sobre a sua igreja, pedindo entendimento, discernimento, que essa semana seja uma semana de progredir, de confiar, de ver o Senhor falando, ministrando, ensinando e tendo a experiência, testemunhando, Pai, grandes coisas que o Senhor há de fazer. Pai, eu quero declarar sobre a vida de cada um aqui, testemunhos da sua atuação e do seu conselho, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te leve em paz e segurança, e que você possa contar para nós os testemunhos daquilo que Deus fará. Amém? Dê um abraço a alguém que está perto de você. Lá atrás tem uma cantina toda especial, então não saia sem desfrutar desse tempo. E eu vou te sugerir uma coisa:
Ao invés de sair, jogar conversa fora, conversa algo edificante nessa noite, amém? Conta um testemunho daquilo que Deus está fazendo. Abençoa o seu irmão, diz assim, Deus está fazendo isso na minha vida, eu creio que vai fazer isso na sua também. Deus abençoe.